Olha eu aqui de novo. Hoje esse vídeo não é para falar da história da riqueza do homem, do Leo Huberman. Esse vídeo aqui é um vídeo meio que especial para a gente falar de uma obra que eu cito muito durante os meus vídeos, que é Mercador de Veneza, de Shakespeare. Eu adoro Shakespeare, eu sou uma leitora muito apaixonada de Shakespeare. Eu não consigo ler as obras de Shakespeare e não situá-lo naquele momento histórico da Idade Moderna, do processo de transição do feudalismo para o capitalismo, chamado mercantilismo, ou o Renascimento na Europa. Olha que ele morre, o Shakespeare morre, falece bem antes do Iluminismo acontecer na Europa. Ele está situado no renascimento cultural mesmo, e ele, na obra dele, nós percebemos muitos traços, muitas informações sobre aquele momento política, social e econômica da época. Então, como eu citei muito, falei muito do Mercador de Veneza para vocês, eu acho que em quase todos os vídeos que eu fiz até agora, eu me senti na obrigação de vir aqui e contar um pouquinho dessa obra para vocês. Eu vou fazer mais do que uma resenha, porque eu vou fazer uma contextualização histórica dela. Bom, eu tenho essa versão aqui, Pocket. É ótima, a tradução é muito boa, que ela é bem antiga. Eu comprei ela há 15 anos atrás e recentemente saiu um box de obras de peças de Shakespeare, de algumas peças, não todas, lançado pela Nova Fronteira, pela editora Nova Fronteira. E tcharam, eu comprei. Eu não resisti e comprei o box, mesmo tendo a maioria das peças que estão aqui. Eu já tenho, né, em pocket ou em outra edição, mas ainda assim eu comprei o box porque ele tá tão bonito e acho que merecia um espacinho na minha estante, não tá linda? Então eu comprei essa aqui, que também tem o Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza está na primeira fase da produção do Shakespeare, e ela marca ali a primeira fase porque eram obras mais voltadas para comédia, para divertimento. Se bem que o Mercador de Veneza, eu acho que ela pode ser considerada mais uma tragédia. E eu vou falar para vocês por quê. Bom, a tradução da Nova Fronteira é ótima. Eu gostei das duas traduções. Gostei da tradução da Pocket, gostei da tradução da Nova Fronteira também, né? Então é isso. Olha que linda, gente. São três livros. Um é de tragédias, peças históricas, e esse de comédias. E o Mercador de Veneza situa nessa primeira fase dele, que é comédia. Então, vamos falar um pouquinho, primeiro, começando aqui, no Shakespeare. Shakespeare era inglês. Ele viveu até 1616, ele morreu em 1616. Ele foi o principal representante do Renascimento lá na Inglaterra. O que foi o Renascimento? Com o surgimento das cidades, com a expansão do comércio, com as relações comerciais em toda a Europa. Houve também um renascimento cultural na Europa. Muitos comerciantes que enriqueceram, muitos mercadores e comerciantes que ficaram ricos e tornaram-se banqueiros, eles passaram a financiar a arte na Europa. Eles viam aquele momento de muita transformação política, social e econômica, e também viu como um momento que marcava a cultura europeia. Então, muitos financiavam artistas plásticos, teatrólogos, dramaturgos, pintores. Então, foi um momento de muita expressividade, expressão cultural dentro da Europa. Isso na Idade Moderna. Nós já saímos lá da Baixa Idade Média, agora nós já estamos na Idade Moderna, em que esse processo comercial, esse processo de expansão comercial já se efetivou. Nós já não estamos ali
no ápice do feudalismo, nós estamos no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, aquilo que os economistas e os iluministas, daqui a pouco a gente vai falar, que eles chamaram de mercantilismo. Então, o renascimento cultural na Europa nasce nesse contexto, no contexto da Idade Moderna, do processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, é esse momento aí que Shakespeare se situa. Shakespeare era um dramaturgo que ficou famoso escrevendo. Ele começou como ator, depois começou a produzir suas peças. Ele agradou muito a nobreza, principalmente a rainha. Nós estamos aí num período de governo da Elizabeth I na Inglaterra. Ela agradou, ela ficou apaixonada pelas peças dele, começou a encomendar peças. A nobreza adorava ouvir sobre as aventuras dos mercadores, dos piratas, no Novo Mundo, nas Índias Orientais. Então, ele vai e escreve essa peça encomendada pela rainha, que se chama O Mercador de Veneza. Ah, mas ele é inglês, e por que ele não escreveu sobre o Mercador de Londres, né? Porque nós já falamos sobre isso. Veneza, ela liderava as rotas marítimas naquela época. Por quê? Por conta da localização, da posição geográfica dela, de fácil acesso ao Mediterrâneo. Então, a Itália, por meio ali da Veneza, liderou as rotas marítimas por muito tempo, por muitos séculos, desde a baixa Idade Média até o início da Idade Moderna. Então, ele vai contar um pouco aí da realidade de um mercador que estava no ápice de sua carreira como comerciante internacional. Interessante ressaltar que mais uma das influências para o Shakespeare escolher o Mercador de Veneza é o que nós já falamos ali no comecinho, sobre o Renascimento, que é o contexto cultural. No momento do comércio, da expansão marítima, da criação de novas rotas marítimas para o Novo Mundo, para as Índias Orientais, o que acontece? Acontece esse choque cultural, acontece o convívio, a relação com os estrangeiros. Agora os ingleses convivem mais com os italianos, com os venezianos, com os franceses. E então isso possibilitou que Shakespeare pensasse escrever uma peça sobre um mercador de uma outra nação que não fosse a Inglaterra. O Mercador de Veneza. É muito interessante para você ver essa realidade, esse contexto cultural da Europa da Idade Moderna, da Europa renascentista, o impacto cultural, como é grande o impacto cultural dessas navegações, dessas cruzadas, do mercantilismo na vida da burguesia e na vida da nobreza. Aqui nós temos personagens com características culturais diferentes uma das outras. A Reforma Protestante já havia começado, né? Começou em 1517, nós já falamos sobre isso, né? Início do século XVI, com Martinho Lutero. Então, lá na Inglaterra, nós já tínhamos uma reforma protestante, uma reforma que contestava a Igreja Católica, não contestava o cristianismo, contestava a Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica. Então, os personagens do Mercador de Veneza são extremamente cristãos e condenam outras religiões que sejam diferentes do cristianismo. Então, nós temos uma personagem aqui judeu, né? O Shylock é judeu. Ele sofre muito preconceito, muita discriminação, xenofobia. Nossa, como Shakespeare era antissemita.
Era sim, todas as obras que você lê dele, todas as peças, você fica muito encucado, muito encabulado com o antissemitismo de Shakespeare. Por quê? Por conta do contexto histórico e cultural daquela época. Os judeus viviam em guetos, aos judeus não era permitido ter propriedades privadas, eles viviam de emprestar dinheiro a juros, o chamado usura, que era condenado pela Igreja Católica, mas passa a ser aceito na Reforma Protestante, pelos religiosos da Reforma Protestante. No entanto, ainda assim, o Shakespeare escreveu essa peça em 1596, muitos anos depois, após o início da Reforma Protestante, muitos anos após ter acabado com o estigma da usura, mas ainda assim na obra a gente vê um dos motivos, uma das justificativas para condenar, discriminar o judeu é a usura, emprestar dinheiro com juros. Então tudo era motivo para rechaçar a cultura judaica, a religião judaica, a cultura judaica. Nós vamos ver aqui. Então falamos da Reforma Protestante. O Shakespeare, ele viveu bem antes do Iluminismo. O Iluminismo teve início lá em 1715. Vocês se lembram que eu mencionei isso com os fisiocratas, a primeira escola de economia da França, o Adam Smith, escocês, que escreveu um tratado que virou a súmula na época para a economia, criticando o mercantilismo. Então Shakespeare viveu bem antes do Iluminismo. Então, aquelas ideias do iluminismo contra o mercantilismo, rechaçando o mercantilismo, mostrando os pontos negativos do mercantilismo, não existia aqui ainda. Shakespeare e a sociedade em que ele vivia eram muito adepta, acreditava muito nesse modelo. Não podemos dizer que o mercantilismo foi um modelo econômico, mas eles acreditavam, aceitavam, confiavam muito naquele período mercantilista da época. Eles acreditavam e confiavam cegamente que a melhor maneira da sua nação ficar rica, poderosa, era o acúmulo de capital. Por meio de quê? Do que o Adam Smith mais na frente, lá no Iluminismo, 1715, né, após o falecimento, né, um século depois do falecimento do Shakespeare, um século após a morte de Shakespeare, que os iluministas vão rechaçar, vão criticar o mercantilismo. Então, até então, né, isso era o mais louvável, o mais certo, a acumulação do capital, que o Smith de acumulação originária. Então, era o mais aceito para aquela época. E aqui a gente vê esse processo de acumulação do capital, nesse processo de transição de feudalismo para capitalismo, escrito ali na visão, na perspectiva de um artista, né, de um artista que estava vivendo aquele momento histórico. E ele fazia parte de tudo, né, porque ele estava ali no meio da nobreza, no meio dos burgueses, né, ele estava produzindo para esse pessoal aí. Então ele conhecia de perto, e por isso que ele se sentiu tão seguro em fazer essa peça para divertir ali a rainha e a nobreza. O que a gente pode observar aqui na obra do Shakespeare, que nos mostra, que nos exemplifica ali esse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, o que nos dá ali exemplos, mostras bem simbólicas do que era o mercantilismo. Primeiro, ele vai nos mostrar o avanço das rotas marítimas para um novo mundo. Eu até marquei uma passagem, aqui é na página 16, mas em outras edições é outra página, então não vou ficar citando as páginas, porque eu não conheço as edições que vocês conseguiram. Olha só, no entanto, os recursos dele são hipotéticos. Ele tem rico navio mercante indo para Trípoli, outro para as Índias. Também estou sabendo notícias vindas do Rialto que ele tem um terceiro navio no México, no Novo Mundo. Um quarto partindo para Inglaterra e outros empreendimentos de riscos espalhados no estrangeiro.
Olha só, aqui ele mostra a expansão marítima, o conhecimento de novas rotas marítimas e uma coisa muito interessante é já ali nesse momento aqui mostrando que a Inglaterra, assim como outros países da França, estava tentando tomar aquele monopólio construído por Veneza, né, na Itália, desde o século IX, no ressurgimento do comércio e das cidades. Então a gente vê aí, né, acabando com esse monopólio, que era mais um fato histórico super interessante, que a gente vê nos livros de história, mas aqui sendo contado pelo Shakespeare, na visão do artista. Outra coisa, o comércio, a força do comércio, a expressividade do comércio nesse momento. Mercador, e outra coisa que é muito interessante, que eu já mencionei para vocês, que nem todos os comerciantes, nem todos os mercadores viraram burgueses, viraram ricos, constituíram essa nova classe que ia derrubar a nobreza lá na Revolução Francesa. Nem todos fizeram parte dessa nova classe social. Nós tínhamos mercadores ricos e pobres. Um exemplo, tá? Eu marquei também um exemplo disso, de que nem todos os mercadores eram ricos e poderosos, é aqui. Lá onde os seus opulentos navios mercantes agitam-se com portosas velas, como os importantes senhores de signoria, e os burgueses ricos, na maré cheia, observando a insignificância dos outros negociantes. Então nós temos o comerciante burguês rico e temos os negociantes, os mercadores pobres. Então nós vemos aqui nessa visão atual dele, né? Ele estava vivendo aquela época que nós temos comerciantes ricos e pobres e que nem todos eles constituíram a classe burguesa que iria derrubar a nobreza lá um século depois dele, lá na Revolução Francesa. Outra coisa interessante, que eu já mencionei aqui, mas vamos ler aqui na obra dele, o intercâmbio cultural, que motivou o renascimento cultural, o renascimento das artes lá na Europa. Eu marquei aqui pra gente ver essa motivação do renascimento, e o Shakespeare foi o principal representante do renascimento na Europa. Deveras, isso me faz lembrar, ontem estive falando com um francês que me disse que nos mares estreitos que separam franceses de ingleses, naufragou um navio do nosso país, carregado de riquezas. Esse trecho fala um monte de coisa. Primeiro, o intercâmbio cultural que motivou aí o renascimento cultural na Idade Moderna. Ótimo. Ok, olha aí o intercâmbio cultural. Ele é um italiano, ele é um veneziano, ele encontrou um francês que tinha acabado de ter contato com um inglês. Ótimo. O navio naufragou com riquezas, nos mares estreitos, com muitas riquezas. Que riquezas eram essas? Metais preciosos trazidos do Novo Mundo, das colônias. Matéria-prima trazidas da colônia para a metrópole para se transformar em produtos manufaturados. Um outro exemplo aqui na visão do Shakespeare. Olha que legal. Outra coisa, a divisão internacional do trabalho e o livre comércio aqui, eles já estão pensando ali um século antes do iluminismo, dos fisiocratas da escola, né, dos primeiros economistas franceses. Um século antes, eles já estavam discutindo o livre comércio, já estavam desenhando a divisão internacional do trabalho. E eu separei aqui para a gente ver como o Shakespeare, os artistas, os atores, os dramaturgos viam isso na época. O doge, juiz, né, não pode impedir o cumprimento da lei, porque existem os benefícios de que gozam os estrangeiros conosco aqui em Veneza. Uma vez não se cumprindo a lei, cai em descrédito a justiça no nosso estado, uma vez que o comércio e os lucros da cidade acolhe igualmente todas as nações. Então nós temos uma divisão internacional aí do trabalho, nós temos o livre comércio de diferentes nações ali. Olha, eu tenho isso, eu tenho trigo, eu compro trigo
de você, mas você compra madeira de mim, né? Essas já estava desenhando aí essas relações internacionais e esse livre comércio que vai ser discutido um século depois lá pelos iluministas. O antissemitismo, que eu já citei para vocês, para mim, o personagem que eu mais gosto, que me fascina, para mim, o grande protagonista da história não é o Mercador de Veneza, não é esse burguês, para mim é o judeu, o Shylock. Eu acho ele uma personagem muito complexa, que carrega uma dor enorme, carrega uma solidão, ele é uma pessoa extremamente sozinha. Ninguém ali nesse círculo social compartilha das ideias dele, das crenças dele, da cultura dele. Então ele é uma personagem muito complexa. E é a minha personagem preferida. Para mim, ele é o protagonista da história, não o Mercador de Veneza. Mas a gente vê esse personagem representando ali o antissemitismo na Europa. O antissemitismo de Shakespeare, sim, mas a gente está falando do contexto que o Shakespeare vivia naquela época. Então a gente vê ele criando essa personagem com representar e justificar o antissemitismo dentro ali da Europa nesse momento. E eu até separei uma fala desse judeu, que ele diz: ele se parece muito com um coletor de impostos que fosse humilde. Detesto o sujeito por ser um cristão, mas detesto ainda mais porque, assim, humilde, simplório, ele faz empréstimos de graça e reduz a taxa de juros aqui para nós em Veneza. Se eu conseguir pegar ele de jeito, então alimento a largo o meu velho rancor contra ele. Ele odeia a nossa sagrada nação judaica e me insulta, até mesmo onde os mercadores costumam se reunir, e ofende as minhas boas ofertas, o meu bem merecido e suado sucesso, que ele chama de ganhos em cima de juros. Então, o Mercador de Veneza tem um histórico ali de rivalidade com o judeu, ele humilha esse judeu, ele critica esse judeu, parece até que houve casos de violência contra esse judeu, só que no momento em que precisa de dinheiro, ele recorre ao judeu. Então, o judeu, o Shylock, ele mostra muito rancor, muito sofrimento em relação a isso. Os europeus, os burgueses, os cristãos, rechaçam a cultura deles, não permitem que eles compartilhem os mesmos espaços, eles não podem morar nos mesmos bairros, eles vivem em guetos, mas quando precisa de dinheiro, recorrem a eles. Então ele mostra assim, muito rancor, muita tristeza e muita solidão. Então é uma personagem muito complexa, e que merece assim um estudo mais aprofundado. Mas aqui nós estamos falando sobre o mercantilismo, né? Mas merece. E outra coisa que nós vimos aqui é a escravização dos povos originários. Eles vão buscar na África e aqui nas Américas, aqui ele cita o México, povos que representam os povos originários para serem escravizados também lá na Europa. Então a escravização não ocorria aqui apenas na terra deles. Eles eram levados também para servir os europeus lá nas metrópoles. Eles não serviam os europeus apenas na colônia. Aí eu até marquei aqui um trecho em que ele diz, o Shylock diz sobre escravidão. Os senhores têm entre vocês muitos escravos, que os senhores compraram e como se fossem seus jumentos, seus cachorros, suas mulas, os senhores usam de modo abjeto em tarefas nojentas. Porque os senhores os compraram. Esse tráfico negreiro vindo para servir eles, os europeus, os ricos, também lá nas metrópoles e não apenas nas colônias. Eles faziam aqueles trabalhos mais pesados que os europeus não queriam fazer de jeito nenhum. E aqui a gente conta que está trazendo eles em navios negreiros, de tráfico negreiro. Outra coisa que nos apresenta aqui é lei contra os estrangeiros. Vocês se lembram que nos vídeos passados
falando da história da riqueza do homem, tem um capítulo lá que o Leo Huberman só fala dessas leis contra estrangeiros, e nenhum estrangeiro trabalhará, que as leis contra os estrangeiros eram muito pesadas, essas leis eram muito pesadas, principalmente contra os judeus. Eu separei um trecho aqui que nos mostra como isso acontece. Está promulgado nas leis de Veneza que, se ficar provado um processo contra um estrangeiro, que por tentativas diretas ou indiretas procurou dar fim à vida de algum cidadão veneziano, a parte contra quem ele conspirou deve estar em posse de metade de seus bens. Então, o mercador de Veneza pega dinheiro emprestado com um judeu, não paga, ele vai na justiça e a justiça ainda fica contra o judeu e a favor do veneziano, do mercador que não pagou a sua dívida. E ainda toma uma multa do judeu por ter levado um veneziano à justiça. Vocês se lembram de outra coisa que eu falei? Que, mas eles não iam à justiça, sofriam tanto e não iam à justiça? Iam, mas não dava em nada, porque tinha leis muito rigorosas contra os estrangeiros e depois contra o proletário, o trabalhador. Então, ia à justiça, recorria, mas não tinha ninguém ali para olhar para eles. E outra coisa muito legal, que a gente precisa de um vídeo só para isso, que é falar de contrato social. Porque é uma categoria bem complexa, nós precisamos revisitar a filosofia, precisamos revisitar ainda mais a história para poder falar de contrato social. Mas nesse livro aqui, o Shakespeare já nos mostra que esse momento, esse período, esse contexto histórico, já existia o que nós chamamos de contrato social. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Vocês se lembram que lá na Idade Média não existia contrato, era tudo boca a boca, era tudo acordo, que eles chamavam de costumes e tradições. Agora, na Idade Moderna, no fim, rompendo ali, aí a gente vê que rompeu de vez com o feudalismo, é que agora a gente existe contratos sociais assinados. Espere um minutinho, tem mais uma coisa. A promissória que o senhor assinou não prevê que te apropries do sangue do mercador. A tradução ficou aqui promissória, mas não era promissória lá naquele período. Era um documento que reconhecia um acordo entre duas partes, um contrato. Então, é isso que eu precisei muito, porque eu falo tanto do mercador de Veneza, que eu precisei muito trazer para vocês entenderem por que eu cito tanto essa obra do Shakespeare. Esse diálogo com a história da riqueza do homem, para mostrar ali o contexto histórico na linguagem de quem viveu aquele momento. O Shakespeare foi contemporâneo àquele momento, então por isso eu senti essa necessidade de trazer. Depois eu preparo um vídeo falando só sobre o iluminismo e outro falando só sobre o contrato social. Quem quiser aí que eu faça mesmo esses vídeos, me dê um feedback, né, para me incentivar a fazer. Como eu falei, não sou youtuber, não sou booktuber, não sou nada disso, eu sou uma simples professora. Então, o tempo da gente é corrido, mas se for do interesse de vocês, eu faço o vídeo sim. Curta aí se tiverem gostado, deixem comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.